Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar como foi a experiência de trabalhar com um tablet da Samsung, o S8 Ultra, como computador principal. Será que dá conta? Depende muito do trabalho de cada um, mas eu vou mostrar um pouquinho de algumas coisas que eu consegui fazer com ele e que me fizeram ver com bons olhos com esse tablet como uma alternativa excelente. É caro, mas ele vai longe, ele é silencioso, ele não aquece, ele pode ser utilizado no colo ou pode ser utilizado na mesa, ele vira sim um mini computador. Então eu achei bem interessante o uso e eu vou contar alguns detalhes aí, comentar um pouquinho de como foi essa experiência. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto positivo, né? Ele veio com a capa teclado. A capa teclado realmente melhora bastante o uso, então se torna bem interessante. E no meu caso, né, eu gostei bastante do trackpad, é bem grande e é bem silencioso, ele tem um clique agradável, não parece um clique barato como é o clique da capa teclado da Apple, que é bem mais cara, inclusive, do que essa. É bem construído, dá uma proteção legal para o equipamento e realmente melhora o uso. Consegui editar vídeo nele tranquilamente com o LumaFusion, não senti nenhum grande problema, nenhum grande engasgo. O LumaFusion aqui tem algumas diferenças quando comparado com o LumaFusion do concorrente, né, do iPad, do iPhone. Mas nada que tenha feito a experiência ficar ruim, e o tempo de renderização aqui para gerar o arquivo final eu achei até mais curto do que o tempo do iPad. Tá certo que eu não tenho um iPad com chip M1, tá? Mas é o último antes do chip M1, mas mesmo assim eu achei aqui a experiência excelente e muito rápida. É tipo um terço do tempo do vídeo, então um vídeo de 10 minutos vai renderizar, vai ficar prontinho ali para você publicar em 3 minutos, tá? Então realmente eu achei muito rápido, muito agradável. Minhas edições são simples também, né, gente? Não tem nada de complexo, mas ainda assim eu achei muito bom de trabalhar. Lembrando que apesar das edições, da minha edição ser simples, os arquivos são arquivos em 4K, 30 frames, não é qualquer equipamento que trabalha com isso numa boa. Um vídeo de 10 minutos, por exemplo, ó, esse caso aqui, ó, eu tô com um vídeo, vamos ver, de, ó, 13.5, 13 minutos. Então não é um trabalho tão simples, tão trivial assim. E o legal, né? Dá para interagir com aqui os dedos no trackpad, com o dedo na tela e também com a caneta. Achei muito legal isso. Outro ponto interessante para comentar com relação a ao trabalho aqui nesse tipo de equipamento. Dá para você fazer, no meu caso, todo o gerenciamento dos vídeos no YouTube tranquilamente. Como eu tenho uma boa parte do meu trabalho roda pela internet, então eu consigo aqui com o Chrome trabalhar super tranquilo, eu consigo ler os meus feeds, eu consigo cuidar do canal aqui no YouTube, eu consigo trabalhar com Figma, por exemplo, sem nenhum problema, com Canva, nenhum problema, e também com WordPress. Então, o meu trabalho, como ele gira em torno desse ambiente, né, de Figma, Canva, WordPress, leitura, muita pesquisa, então quase tudo rola pela internet, gente. Então esse equipamento foi mais do que suficiente para dar conta de todo esse trabalho. Outro ponto que sempre me perguntam, puxa, mas roda bem aí o trabalho numa planilha de Excel? Gente, eu uso um trabalho, assim, uma planilha relativamente simples, ó, com as minhas pautas, com o comercial e com a parte financeira e o meu dia a dia. Todos eles aqui é uma planilha que está ficando bem grande já, desde o início da pandemia eu estou usando essa planilha e rodou tranquilamente aqui, sem nenhum problema de compatibilidade, super liso, super assim, tranquilo, sossegado. Aqui vale lembrar que também eu tenho a opção, se eu quiser, eu posso trabalhar com o pacote Office, eu posso trabalhar com 365 também.
Então, assim, claro, tem algumas limitações a versão mobile, mas para o meu uso não senti nenhum tipo de impacto. Eu consigo fazer o trabalho tranquilamente. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de software que eu tenho aqui instalado são os softwares que eu uso normalmente no celular e tudo rodou aqui tranquilamente. Essa questão de você, por exemplo, redimensionar o tamanho das telas de forma super simples, super fácil, eu gostei bastante também. Eu posso dividir tela se eu quiser, eu posso trabalhar com tela cheia, então foi bem útil, bem legal mesmo de trabalhar. E aquela história que eu brinco sempre, né? A necessidade é a mãe da criatividade. Então, não é um computador, tá? Mas ele trabalha frio, gelado. Mesmo na edição de vídeo, ele aquece pouquíssimo, ele fica morno no máximo. A bateria dura muito tempo, dá para terminar o dia sossegado, longe da tomada. E não tem nenhum tipo de ruído, tá? Porque ele não tem ventoinha. Então, de certa forma, né, é o computador mais leve, mais fino e mais silencioso que você vai poder utilizar, tá? Em algumas poucas ocasiões eu tive aí alguns probleminhas de travamento, mas assim, super pouco, não é comum de acontecer, mesmo com o trabalho mais pesado aqui no LumaFusion e tal, não é comum de acontecer nenhum tipo de travamento. Como o trabalho é pela web, como eu disse, tá rodando super tranquilo e até me faz pensar, né? Será que eu preciso realmente de um computador, né? Claro, né, para gerenciar os arquivos, eu acho mais legal no computador fazer, por exemplo, a sincronização dos meus arquivos locais com o Google, por exemplo, com o Google Drive. Aqui eu não consigo fazer isso, aqui eu acesso o que está lá na nuvem, baixo o que eu vou usar e depois eu subo de novo. Então, assim, o uso é diferente, tá? O gerenciamento de arquivos feito de uma forma diferente, não é num sistema operacional mais parrudo, tá? Mas é o que eu falo, não vai matar ninguém se tiver que gerenciar dessa forma os arquivos. São pequenas adaptações que você faz no seu uso e a coisa já flui de uma maneira mais interessante. As câmeras, eu gosto sempre de ressaltar, estão na parte correta. Então, numa reunião, eu fiz até uma coletiva de imprensa pelo Zoom, funcionou tranquilo, sem nenhum problema. Então, assim, é bem melhor do que parece para o dia a dia da maior parte das pessoas. Claro, se você é desenvolvedor de software, vai dar para usar? Não vai dar para usar. Se você é um editor de vídeo super profissional, ou se você edita fotos, é um fotógrafo, edita fotos num nível super profissional, faz gravuras, desenha, tal, trabalha com arte digital, não vai ser a mesma coisa que um computador. Temos que ser realistas, mas quantas pessoas no mundo têm essas necessidades num nível mais extremo? Não tem tanta gente assim. Acho que a maioria consegue trabalhar na web na maior parte do tempo ou com aplicativos do pacote Office de uma maneira mais simples, tá? Então, o que eu posso dizer é que eu gostei bastante da experiência, achei muito completo e com pequenas alterações na minha rotina, eu consegui integrar muito bem esse tipo de ferramenta como se fosse o Mac, como se fosse um computador. Agora, só para lembrar, por exemplo, a parte de ergonomia, para mim é uma parte que ficou devendo. Como ele é muito grande, ó, eu tentei alguns suportes e nenhum deu certo, tá? Porque isso aqui tem que estar aberto, tá? E aí eu não tenho espaço aqui quando eu abro a tela. Então, nenhum suporte deu uma experiência satisfatória. Tá? O que dá para fazer, obviamente, é destacar o teclado, mas aí não é aquela mesma experiência, mas dá para fazer alguma coisa diferente. Mas com a capa teclado encaixada não ficou bom. Agora, destacando a capa teclado, a experiência ficou interessante, ficou boa, porque eu consegui, gente, fazer o uso, vou até desbloquear a tela, de uma maneira bem legal, bem interessante com o teclado da Logitech. Então virou aqui, ó, teclado, mouse da Logitech, virou uma mini estação de trabalho. Então realmente aí o uso fica interessante.
tá? Daria para usar até um suporte diferente desse para deixar ainda mais elevada essa tela, tá? Mas aqui eu achei que ficou legal porque eu consigo usar a caneta também. Eu consigo pegar a caneta aqui atrás, ó. E no lugar do mouse, se eu quiser fazer alguma anotação ou se eu quiser fazer alguma edição, eu consigo, ó, tranquilamente, ó, fazer aqui o trabalho que eu tiver que fazer. Por exemplo, aqui no Figma, né, eu consigo fazer o trabalho aqui, fazer uma edição de uma forma mais precisa, caso seja necessário, ó, com a ajuda dos dedos, assim, é muito legal de trabalhar, ó, dá para mexer aqui tranquilamente com a caneta e aí parou de usar, eu posso encaixar ela aqui, ó. Ela fica aqui, tem um ímã aqui em cima, não vai carregar nesse momento, mas ela fica aqui à mão, fica na espera, tá? E aí consigo usar teclado e mouse nesse esquema aqui que fica muito interessante, tá? Então, gostei do uso e aqui eu senti que dá uma experiência muito boa também. E fica também aquela opção que eu comentei com vocês recentemente, né, um outro dia, mas aí eu estava falando do iPad, de usar o teclado da Logitech, esse minúsculo aqui. Então, de repente, aquela história, a capa teclado sempre é um negócio muito caro, mas um tecladinho desse aqui você vai pagar barato, o mouse não precisa ser esse, né? Pode ser uma versão mais em conta, como esse aqui, ó, da Logitech também, ou da marca que você preferir, né? Então você consegue fazer uma troca aqui e ficar com o kit mais em conta e ainda assim a caneta vem no pacote, tá? Então, veja que eu estou usando somente um suporte, ó, e teclado e mouse. Então dá para usar sem capa ou com uma capa somente para proteger o produto de uma forma bem legal e também fica uma experiência agradável, fica uma experiência de trabalho muito boa. E é isso, gente. Eu acho que se o seu trabalho rola na maior parte do tempo com a internet ou um pacote Office sem nenhuma macro muito absurda, nenhuma coisa assim de outro mundo, lembrando que eu faço BP aqui, eu faço plano de negócios com muita fórmula e roda tudo bonitinho, sem nenhum problema. Eu rodo há anos planos de negócios, tanto nas planilhas do Google quanto na versão aí tanto celulares quanto de tablets do 365 da Microsoft. E roda bonito, tá? Então vale sempre lembrar isso, que não é que vai ficar na mão porque é incompleto e tal. Vai ficar incompleto para quem é ultra avançado ou quem tem uma utilização muito específica, ou se é desenvolvedor, ou se é um editor num nível super top de vídeos e fotos, aí sim, vai sentir falta, né? Agora, no trabalho de 99% da população, eu acho que um tablet dá tranquilamente para ter um bom dia de trabalho. E o que eu falei que eu acho interessante, no silêncio e sem nenhum problema de aquecimento. Então isso é muito interessante e muito legal. Para mim faz toda a diferença. E aquela história, se no meio do dia de trabalho eu quiser sentar um pouquinho no sofá para fazer uma leitura, eu posso ler como se fosse uma revista, com o tablet no colo. Não preciso levar o teclado, o mouse, como, né, num notebook, por exemplo, você vai levar para o sofá, você vai levar aquele kit todo. Você vai levar um tablet, no colinho ali, é outra experiência, é bem mais agradável. Então, fica a dica aí para quem está pensando em trocar o computador por um tablet, seja um iPad ou seja um S8, S8 Plus ou S8 Ultra, que é o caso desse aqui, é uma experiência muito interessante e dá para montar um mini escritório mesmo gastando menos, né? Sem precisar da capa teclado, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.